Só se estraga uma Só casa. se estraga uma casa. Uma casa só. Olá, amigos! Olá. Bem-vindos a mais um episódio de Só se estraga uma casa. No episódio de hoje vamos falar da nossa terra natal, Vizela. Vizela, oh Vizelinha, Vizela, tu és rainha das termas de Portugal. És a mais bela instância termal. Pumba! Pomba! Tomei lá termas de Santo Tirso e termas de termas em Santo Tirso? Monção e de São Vicente e Eu todas não as faço a mais pequena as ideia terras onde é que há termas. com termas. Termas ou termas? Termas, tanto faz. É a liberdade. Água sofrosa. Mas a verdade é uma. Não há mais nenhuma terra que tenha uma canção que faça numa música referência à expressão instância termal. Termal, é verdade. Ok? Portanto, Vizela ganha. Um abraço. Até para a semana. Era isto. Deus, só se estraga uma casa. Sim, nós decidimos falar sobre a nossa terra natal. Eu não sei se isto são as saudades a falar mais alto. Ou se é só aquela coisa de todas as semanas temos de pensar num tema novo. Pois, talvez. Isto é o sexto episódio, o quinto episódio? Sexto. Então estamos a começar a ficar sem ideias um bocado já, não é? Apresentando as coisas assim. Por acaso até acho que não. Por acaso até acho que Já temos três, isto era uma ideia de três. estamos a começar a produzir mais ideias do que há umas semanas atrás. Sim, Que mas estávamos perdidos. nós tivemos aí uma semana que vamos falar de quê? Agora tentem adivinhar qual é que foi esse episódio. Vocês gostaram muito dele, agora pensem. Só para meter veneno, porque já nem sei qual é que foi. Mas sim, nós decidimos falar sobre a nossa terra natal e acho que é também uma ótima forma de nos conhecerem, é saberem de onde é que nós vimos. Sem dúvida. Eu Viemos. acho que. Onde é que vimos? Já não sei falar português. Sério. Sem dúvida, nós não fazemos ideia para onde é que este podcast vai. Não é? Não sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. Não sabemos para onde é que este podcast vai. Sabemos por onde é que este podcast não há de ir. Mas, entretanto, vamos só falando de coisas Random. nossas random. Mas a proposta sempre foi Eu essa, acho que falar é essa. sobre coisas random. Nós Sim. nunca nos quisemos comprometer a nada porque Sim. no. Ok, Então, Vizela. Vizela. Tu queres começar por onde? Queres começar a falar pelas memórias, pela parte da memória do crescer em Vizela, pela parte de como é que apresentarias Vizela a alguém? Opá, eu vou-te ser muito sincera, eu nunca recomendei muito a visita assim logo a quente, a abrir. Eu nunca recomendei muito a visita a Vizela. Porquê? Pá, porque eu acho que, atenção, eu gosto muito de Vizela. Eu vou tentar não me queimar, estás a perceber? Não, eu gosto muito de Vizela e eu acho que Vizela é muito bonito. Eu não vou recomendar uma visita à Vizela porque eu acho que as pessoas, quando vão visitar as coisas, vão com expectativas de ver coisas. E eu acho que Vizela, para mim, é especial pelo feeling emocional e pelo que eu encontro em Vizela, eu, Judite. Ok? Percebes? Porque tem lá a nossa família, tem lá os nossos amigos, mas há lá sítios que para mim também são especiais e que eu gosto de ir lá, mas que eu não sei se aquilo vai dizer alguma coisa a quem quer que seja. Tu dirias que o verdadeiro monumento de Vizela são os vizelenses? Sim, Bem dito. sim. Bem dito. Era mesmo aí que eu queria chegar. Não, mas percebes o que eu quero dizer, não? Porque, por exemplo, eu já tive um amigo meu que foi lá, já não me lembro porquê, e ele mandou mensagem, e lá está, o que é que eu recomendei? O São Bentinho das Peras, que é o Miradouro lá em cima, que é lindíssimo, mas lá está, eu gosto do São Bentinho porque tem uma carga emocional para mim, porque assim, a vista lá de cima é muito bonita, porque é alta, porque não quer dizer que dali vejas montanhas e lagos e... Ainda há gente que insiste que do cimo do São Bento tu consegues ver o mar. Isso é pessoal que foi beber um copo antes de subir ao São Bentinho a pé, Não ou me apanhou interessa. muito sol na cabeça a subir ao São Bentinho a pé. Como é que se vê o mar? Possivelmente. Não sei lá. Te Eu digo. nunca vi o mar lá de cima. O Parque Natural, não é? Pronto, que é bonito também, que de facto quem vai lá é bonito. Agora vou recomendar o Cálidas, obviamente que vou, mas é um café normal também. Só que eu adoro o Cálidas, mas agora uma pessoa normal que não conheça o Cálidas como eu conheço,
Percebes? Portanto, tu não recomendarias a visitar Vizela? Não recomendaria, podia recomendar, mas eu ia recomendar muitas coisas antes. Eu lembro-me, Desculpa, estou a ser sincera. Eu para isto tenho uma história. Eu estou aqui a tentar entalar a Ju, mas Pois estás, mas eu creio que depois eu vou-te perguntar o mesmo a ti. Mas eu posso responder já. Então responde já. Eu tenho uma história que acho que clarifica bem isto. Há uns anos atrás estava eu em Vizela, estava no Cálidas, que é um café onde nós paramos várias vezes frequentado pelos nossos amigos. E estávamos, era um sábado à tarde, acho eu, estávamos vários amigos na esplanada, dia de sol, a beber um fininho, tudo pacífico. E um amigo meu... Desculpa interromper, os melhores finos do país, já agora. E do mundo. E um amigo meu, assim, meio em forma de segredo, chega-se à frente, assim, para mim, e faz o gesto: Domingos, tu falas bem inglês. Este casal aqui atrás estão a falar inglês, eles são estrangeiros. Ao que eu pensei: man, tu já estás bêbado. Como assim? Eram dois senhores mais... Um senhor e uma senhora mais idosos. Eles estavam já na casa dos 60, confortavelmente. E porque é que eles haviam de estar a falar inglês? Mas vai daí, estavam mesmo. E a minha primeira pergunta, eu não resisti à sugestão de meter conversa com os senhores, e a minha primeira pergunta foi precisamente: o que é que vocês estão aqui a fazer? Porquê? Como? E basicamente a história foi... Eu não quero dizer a única forma de alguém ir aterrar em Vizela, mas era um casal inglês que estavam a viver no Alentejo e estavam a caminho numa autocaravana do norte de Espanha para ir a um festival de dança, ou coisa que o valha, e saíram da autoestrada, pararam, olharam para o mapa e viram lá Vizela escrito, viram Guimarães escrito, viram provavelmente Santo Tirso escrito, mas já tinham ido a Santo Tirso e a Guimarães, então optaram por parar em Vizela. E nessa noite acabaram a jantar connosco, pizza. Bom gosto? Por acaso não sei se foi de bom gosto. Ok. E acabaram a ir connosco ver um concerto, acho que dos Usquer, que é uma banda de uns amigos nossos, e a passar a noite a beber uns copos connosco. Impecável. Okay. Mas isto para dizer que para mim também foi uma surpresa na altura perceber que alguém de fora tinha parado em Vizela e perceber porquê. Mas acho que isto também está ligado a muitas vezes nós crescendo e sendo meios pequenos, nós crescendo lá também não termos aquela visão exterior de porque é que alguém iria lá visitar o quê? Porque para nós nos parece tudo natural. E sobretudo, por exemplo, no caso de Vizela, sendo que temos, lá está, Guimarães, Santo Tirso, Felgueiras ali à volta, Braga e o Porto a meia hora de distância, que nasce aquele sentimento de tantas coisas, estas cidades é que são grandes e é que têm coisas para ver e nós somos aqui pequeninos no nosso cantinho. E mesmo, eu sou de lá e eu nunca vi as cascatas de Santa Lália. As cascatas de Santa Lália. As famosas cascatas de Santa Lália. Eu quando achincalhei aqui um bocado de Santa Lália... Ficaste a saber que há umas cascatas bem giras. Pois, eu neste momento eu ia dizer a minha sogrinha, mas eu não posso, é só em setembro, não é? Portanto a Dona Sal disse-me que eu é que não conheço Santa Eulália, porque se eu conhecesse Santa Eulália eu gostava de Santa Eulália. Mas sim, mas então tu também não recomendarias, é isso? É assim, é uma questão de, lá está, do que fazer. Eu recomendaria a alguém que quisesse ter uma noite animada, porque sei com quem eu me dou, temos noites animadas, ou tínhamos, na altura em que éramos jovens. Eu reconheço que, por exemplo, e um dos grandes motivadores do pouco turismo que há em Vizela são as termas. E tem. Além disso, depois lá está, fica difícil, mas porque também pensamos numa questão muito isolada de Vizela enquanto terra isoladamente. Mas lá está, por exemplo, se calhar quando Guimarães foi a capital europeia da cultura, se calhar ficar em Vizela, para quem fosse turista e viesse de fora, ficar em Vizela se calhar era uma ótima escolha para ficar. Porque estás numa terra que tem um estilo de vida tranquilo, é pacífica, é uma terra simpática e estás ao mesmo tempo muito perto de todas as atrações que estás à procura, no fundo. Sim, e eu acho que também se prende a uma coisa, que é, tu quando me falas recomendar a cidade, eu penso sempre em alguém que eu conheço pouco e me diz, olha, diz-me um sítio para visitar em Portugal. E nesse sentido, não vou recomendar Viseu. Mas meus amigos próximos
já foram a Vizela e eu gostei que fossem a Vizela, mas lá está, porque foram viver a cidade comigo, foram conhecer um bocadinho de mim. Sim. E aí já não me interessa se tem as determinadas checklists para preencher de esta cidade cumpre isto ou aquilo. Sim. Não, vais ver de onde é que eu vim, a minha terra, vais conhecer os meus amigos. E aí sim, claro. Vizela, por exemplo, tem uma coisa que lá está, que para nós parece pequena, que não é motivo de recomendação do tens que ir visitar, que é, por exemplo, o Parque Natural. Vizela tem um parque bem central, que não há muitas cidades no país, sobretudo da dimensão de Vizela, que tenham um parque com aquelas condições. Mas isto é uma valência muito mais para quem lá vive Sim. do que para quem vai visitar. Porque para quem vai visitar, ok, é um parque, ok, tem patos. Mas para quem lá vive, acrescenta uma qualidade de vida que muita gente não tem. Por exemplo, eu estou a tentar fazer uma comparação assim de cabeça, mas por exemplo, lembro que em Braga não tens parques muito pequeninos, zonas muito pequeninas, mas não tens um parque tão grande como Vizela. Vizela é uma cidade bem mais pequena. Pois, eu não conheço Braga. O Parque Natural é engraçado porque lembra-me, é um sítio em Vizela que parece que são dois na minha cabeça, no sentido em que quando eu era pequenina era uma coisa e agora é outra. Porque quando eu era pequenina eu estava proibida de ir ao Parque Natural. Sim. Porque era um sítio da malandragem. Sim. E literalmente, porque mesmo depois maiorzinha entrando, antes daquilo sofrer toda uma limpeza a nível de renovação, encontravas seringas no chão, preservativos no chão, e não era um sítio apropriado para crianças, e ainda havia o mito, não sei se tu chegaste a ouvir isso, de que aquele lago que tem no meio, o grande, que era de areias movediças. E que se tu entrasses lá, as areias sugavam-te. Nunca ouviste isso? Não. Não sei também onde é que eu ouvi, para ser sincero. Mas aquele lago para mim era tipo areias movediças e o caminho até ao lago era da malandragem. Aquilo era um sítio onde tu entravas para te perderes. E depois teve a renovação e de repente aquilo ficou um sítio espetacular. Sim. Crianças a brincar em todo lado, o pessoal a fazer jogging, os senhores mais idosos a jogar as suas cartadas. Para mim, eu sinto quase isso que estás a dizer acerca de Vizela em si. Porque, lá está, nos anos 90 em Portugal, nós víamos muito, nós éramos crianças e crescemos um bocado com isso, nós víamos muito esta questão das drogas e etc. E se olharmos essa imagem do início dos anos 90 e meio dos anos 90, e se olharmos agora, opa, é tão mais clean, tão mais Sim. habitável, tão mais um sítio bom para viver, para quem lá vive. Sim. Na minha cabeça é isto que eu imagino. Mas eu não sei se isto se reflete noutras terras, porque lá está, eu vivi em Vizela e depois no Porto, que são dimensões totalmente diferentes. Mas uma das coisas que Vizela tem, de facto, é uma comunidade, e muito baseada em todas as associações e etc., muito ativa. Sim. Queres falar sobre isso? O que é que tu achas sobre isso? Tu achas que é assim em todas as terras? Ou achas eu não faço ideia, mas também é assim, para mim é um bocado complicado falar sobre isso, porque, vamos lá, portanto eu passei a minha infância e a minha adolescência em Vizela, e eu fui morar para o Porto, sozinha no fundo, não é? Fui estudar, ou seja, aquele caminho que as pessoas fazem na faculdade, de ir morar para outra cidade e experimentarem morar sozinhos com muitas aspas, porque não é? Estava a ser financiada pelos meus pais na mesma, mas de ir morar sozinha, eu fiz isso muito cedo. Ou seja, se calhar na idade em que eu iria procurar esse tipo de associações e esse tipo de grupos, foi a idade em que eu saí de lá. E depois eu tive uma participação muito pequena numa associação, que não é que foi onde depois esta chama acendeu, que tu eras o presidente e eu quis ser a primeira dama. E portanto, no fundo foi mais ou menos um ano, não é? Que eu tive na via, e foi nesse ano que eu fui conhecendo a associação da minha prima, a associação deste, a associação daquele, a associação do outro, e eu antes disso não fazia a mais pequena ideia. E tive esse ano e saindo continuo a não fazer a mais pequena ideia. Portanto, eu não tenho muito conhecimento para ter, percebes? A minha opinião é que há muitas associações, as pessoas são ativas, acho que podiam ser mais, porque já que existe espaço para isso, acho que há que aproveitar. Porque eu não acredito que em qualquer sítio tu tenhas uma associação com meia dúzia de amigos e a Câmara te receba para fazer uma reunião, não é assim que acontece. E em Vizela tu tens essa abertura de o fazer,
o que consegues ou não dessa reunião não vem ao caso, mas há abertura para chegar lá. E, portanto, eu acho muito interessante e espero que as pessoas que estão nessas associações tirem partido disso e façam de facto alguma coisa. E que não seja só uma associação e eu faço parte de alguma coisa. Não, fazer de facto alguma coisa. E eu acho que algumas vão fazendo. Pá, depois é pena que existe o que eu senti na via foi existe este grupo de pessoas com vontade de fazer alguma coisa, temos o mínimo de abertura por parte da Câmara para ter algum apoio, não é? Por exemplo, quando nós organizávamos alguma coisa, a Câmara arranjava a maneira de nos ceder um espaço, depois não apareciam aos eventos, mas pronto, mais ou menos dava-nos um teto para fazer as coisas. Mas o que eu senti foi que da comunidade à volta não havia também muito interesse. E isso desmotiva um bocado, porque tu quando estás a trabalhar para a comunidade, tu esperas uma resposta da comunidade. E eu lembro-me quando nós fizemos, por exemplo, o Mote, nós fizemos uma mostra de teatro em Vizela, que não há teatro em Vizela assim. E as pessoas depois, eu não vou porque não há. Pronto, então, trouxemos os grupos. O pessoal trabalhou imenso. Levámos os grupos lá, chegámos a pôr, a entrada era gratuita, ninguém tinha que pagar para ir ver as peças. Depois no fim davam o que queriam, porque era assim que nós estávamos a pagar às pessoas que participaram. Nós ainda arranjámos vinho da Casa Amarela, que o Nuno deu-nos vinho para termos lá vinho para servir às pessoas. As nossas mães andaram todas a fazer bolo, ou seja, nós estávamos a oferecer uma noite cultural à Borlix, com comes e bebes no fim. E mesmo assim as pessoas não iam. E tu chegas a um ponto que ficas assim, mano, nem queria, assim também não dá, estás a ver? Ou o caso da Vai Ciência, que é a associação da minha prima e da Cecília, de amigos nossos. Eles fizeram toda uma recolha, diz-me se eu estiver a dizer mal, mas do que eu entendi, eles fizeram toda uma recolha da flora do tal parque que nós estamos a falar até agora. Ou seja, uma coisa com base científica, super estudado, deve ter dado imenso trabalho, mas certamente eles fizeram com gosto, porque é a paixão deles e é a causa que eles defendem. E eles puseram essas plaquinhas no Parque Natural e passado quê? Um dia ou uma semana estava tudo destruído. Sim. Pronto, porquê? Porque o Parque Natural é incrível, mas não há um segurança a gerir aquilo e fica ali abandonado e meia dúzia de goninhas lembraram-se que somos bué da fixe e olha, tenho aqui umas placas, vou partir as placas porque eu sou bué da fixe e rebelde e vou mostrar aos meus amigos e destruíram o trabalho de todos eles. Percebes? Ou seja, e isso é que me custa um bocadinho, porque há pessoas com imenso potencial, mesmo. Lá está, eu não vivi em muitos sítios para ter comparação, mas acho que Vizela, sendo uma terra tão pequena, tem imensas pessoas cheias de potencial, pessoas que até se propõem a fazer as coisas, mas depois, como um todo, acho que a comunidade não lhes agradece da melhor forma. É essa a minha opinião. Ok. Mas tu tiveste muito tempo dentro disto para ter uma visão muito mais aprofundada do que a minha. Sim, eu acho que, lá está, também não quero entrar aqui num rant muito alargado, porque nem vai ter piada, nem vai interessar. Mas eu acho que, às vezes, o que eu sinto às vezes é que há ali uma perda um bocado de noção. No sentido de, Vizela é uma terra mesmo fofa para quem lá vive. Mas é uma terra pequeninha. E eu lembro-me de. Pá, era pequeno e quando Vizela virou concelho, acho que foi um ano antes de virar concelho, o concelho não foi aprovado, mas foi aprovada a elevação à cidade. Para uma terra ser cidade tem que ter um mínimo de habitantes e mais alguns critérios. E eu estava no ciclo e lembro-me de um professor dizer na altura, que ele não era vizelense, mas trabalhava em Vizela, e lembro-me dele dizer na altura que era um erro porque preferiram ser uma cidade pequena do que uma vila grande. E isso ficou-me um bocado na cabeça e acho que reflete um bocado esta dualidade de sentimentos que eu tenho. De Vizela tem tanta coisa boa se deixar fazer com calma e se focar no ser uma boa cidade para viver. E às vezes, pela comunidade estar tão envolvida e haverem tantas associações e haverem tantas pessoas que são distintos vizelenses, vamos dizer assim, Sim. que às vezes há coisas que se calhar pode ser limitação minha. Eu posso dar um exemplo simples para ilustrar. Há dias, eu até acho que vai passar a acontecer, mas nem sei. Sobre o Alfa Pendular, abriu uma linha do Alfa que sai de Guimarães e que vai para Lisboa. Faz Guimarães, Porto, Lisboa. E por algum motivo,
alguém achou que era uma perda o alfa pendular não parar em Vizela. E tínhamos que ter toda uma luta para o alfa pendular parar em Vizela. Pá, meus amigos, lamento, o alfa pendular é um comboio que tem a ideia de ser rápido. Se Vizela fica a 8 minutos ou 9, a estação de Vizela fica a 8 ou 9 minutos da estação de Guimarães de carro. Não faz sentido um alfa pendular parar em Vizela, nem que agora pare porque alguém cedeu. Estamos a fazer alguma coisa por Vizela, talvez, mas pelo país não estamos, porque o comboio vai passar a ser mais lento. Sim. Só porque alguém achou que Vizela é importante o suficiente para o comboio lá parar, porque eu gostava de saber quantas pessoas é que apanham essa alfa. É qualquer umbiguismo, percebes, que me dá a coisa de não, vamos assumir que somos uma terra pequena e que não queremos estar em bicos de pés para chatear ninguém. Que é um sítio bom para viver, Sim. para quem trabalha em Guimarães, em Santo Tirso, em Felgueiras, para quem trabalha em Vizela, para quem trabalha ali perto. É um ótimo sítio para se viver, para criar família, para ter boas condições. E isso, nos dias que correm, é a maior bandeira que alguém pode apresentar do que comparada com qualquer outra de grandes infraestruturas ou grandes não sei o quê. Percebes? Porque eu acho que o Vizela, não é como comunidade, vá, como terra, coisa, pessoas, tem muito aquela coisa de nós vivemos um momento em que a cidade foi concelho, Sim. percebes? Agora, nós especificamente, a nossa geração, também não fomos nós que lutamos por isso, não é? Mas isso é muito engraçado, porque eu lembro-me perfeitamente do dia em que Vizela foi concelho. Eu era pequenina, mas lembro perfeitamente de estar a ir com a minha mãe e de repente passou um carro a buzinar e ela foi tipo: Ai, já somos cidade. E foi uma festa, mas o pessoal, atenção, que isto eu acho incrível. O pessoal queria tanto ser cidade, conselho, que armou o cão até ser. Ou pessoas que tiveram ataques cardíacos à porta do Parlamento quando deram a notícia. E a melhor história para mim de Vizela, que foi uma altura qualquer, não é? Durante esta luta toda pelo Conselho, Guimarães não estava claramente, nós pertencemos a Guimarães, não é? Nós ainda nascemos nessa fase, mas Guimarães não estava muito de acordo com Vizela ser Conselho, e então o que os vizelenses decidiram fazer foi: Ah, é? Então ora bem, é assim, há uma linha de comboio que liga Guimarães ao Porto e às restantes cidades. Essa linha passa em Vizela. Então o que é que vamos fazer? Levantar a linha à meia da noite e amanhã não há comboios para ninguém, amigos. Pronto, é assim que Vizela funciona. Eu acho isso rebelde way. 5 de agosto, acho que foi 1985, se não me engano. Eu acho isso espetacular. Sim, mas a luta de Vizela pelo Conselho demorou centenas de anos, na verdade. Porque Vizela já tinha tido esse estatuto muito brevemente e desde aí que nunca aceitou que tivesse sido tirado. Depois, para quem tiver interesse, seja de Vizela ou de fora, é uma história recheada de momentos como este que a gente escreveu, do levantamento da linha. E a cada passo eles fazem exposições da Fundação Jorge Antunes, que é a Biblioteca Municipal e a Biblioteca de Vizela. Tem algum do espólio, costuma fazer, pelo menos a apresentação do espólio, cá provavelmente pertencer a outras pessoas. Havia o grupo da Pesada, que era um grupo de pessoas anónimas, que eram ali uma espécie de grupo rebelde, ok? E que eles têm coisas incríveis de comunidade. Eu lembro-me de ver um comunicado que era do género: segunda-feira, ou não era segunda-feira, mas imagina, quinta-feira é dia de feira. Na próxima quinta-feira, os senhores inspectores de Guimarães vêm cobrar não sei o quê dos espaços da feira. E era assim um tom sarcástico ou ameaçador, porque era do género: se nós, vizelenses, conseguimos fazer a organização da feira, também conseguimos cobrar o preço dos não sei quê. Portanto, pela segurança dos senhores inspectores, esperemos que eles não apareçam. Assim, pronto, eram assim, foi uma luta longa. E eu acho que bonita, é uma história bonita que a cidade tem. Mas Vizela assim, é de facto uma cidade muito peculiar, porque vive muito da história, mas depois tem fun facts, que é, eu cresci a acreditar que Vizela era a cidade romana. E há uma estátua da Vizela romana no centro da cidade, que depois o Domingos ensinou-me que a roupa que ela está a usar nem sequer é de mulher, é de homem, mas eles decidiram representar uma mulher.
E o melhor que é sempre crescer a dizerem a ponte romana, porque há uma ponte em Vizela que é a ponte romana, que foi erguida pelos romanos. Só que não, Não, porque é românica, sim. portanto veio um bocadinho depois. É um pouco depois inspirada, não é mesmo? Mas é engraçado. Tem assim esse lado, o pessoal da terra gosta muito da terra, também há pessoal da terra que não gosta. Mas é engraçado porque a minha mãe diz que eu quando era pequenina eu dizia que eu nunca ia sair de Vizela, que eu ia morar para sempre em Vizela, porque eu amava Vizela. E a verdade é que eu saí de Vizela não foi por não gostar de Vizela, foi porque eu queria estudar um curso específico que não existia em Vizela. Foi só por causa disto que eu saí. E depois de sair, pronto, percebi que eu gosto de autocarros a passar e poluição e prédios e coisas assim, e ofertas de emprego. Ok, Pronto. pronto. Eu ia fazer outra pergunta entretanto, Sim. mas já agora vamos falar sobre isso então. Então tu não te imaginas nunca a voltar a viver em Vizela? Eu não quero dizer nunca. Eu acho é que se eu voltar a Vizela, eu vou sentir que fui dar a volta ao bilhar grande e voltei ao sítio onde comecei. Isso nem é bom nem é mau, é só um bocado esquisito para mim. Eu digo-te assim, eu não me imagino a voltar para Vizela porque eu acho que Vizela não vai ter oportunidades de emprego para mim e eu quero sempre morar onde eu tenho oportunidades para crescer. Eu acho que em Vizela não as tenho. Eu não sei se mais tarde, quando eu for reformada e assim, se não arranjo uma casinha bonita em Vizela e não vou morar para Vizela. Não te posso dizer que não. Agora dizes-me assim, amanhã queres ir morar para Vizela? E eu vou dizer, não, mas dizes-me assim, olha, amanhã queres ir morar para Vizela e tens um trabalho que tu gostas em Vizela? Se calhar eu digo-te, olha, ok, boa. Mas lá está. Então, se houvesse, esquecendo a parte profissional, se houvesse um trabalho que podias fazer em Vizela que gostavas de fazer, que também podias ter noutro sítio, Uhum. tu voltarias a viver em Vizela? Nessa condição, talvez. Mas tens noção que essa condição é. Bem, mas eu só estou a perguntar. Talvez, mas não sei, porque eu gosto mesmo muito de morar em cidades maiores. E eu, quando me imagino a voltar para Portugal, eu imagino muito a voltar para o Porto. Ok. Eu tenho um carinho muito especial pelo Porto. Então temos que fazer um episódio sobre o Porto. Temos que fazer um episódio sobre o Porto. Eu tenho um carinho muito especial pelo Porto, mas também tenho noção que quando, se voltarmos para o Porto, que já não vai ser o Porto que eu deixei e tenho que gerir as minhas expectativas porque não vou encontrar a mesma cidade. Vizela, lá está. Eu agora, quando vou, eu adoro. Mas eu vou de férias. E qualquer sítio que tu vais de férias é incrível, não é? Então é complicado. Mas e tu? É que tu já disseste aí pai 5 vezes durante este episódio que Vizela é um sítio muito bom para morar. Isso é uma dica? É, É uma dica? não, é um sítio muito bom para morar, eu acho. Eu confesso que eu tenho alguma inveja dos meus amigos que vivem e trabalham em Vizela, porque acho que eles conseguem ter uma qualidade de vida muito boa, porque estás num sítio confortável, numa terra, lá está, que eu acho que é pacífica e acolhedora, rodeado de amigos, onde é fácil fazer amigos. Uhum. Já os Ah, tens. Não é questão de ser só fácil de fazer, e já os não é? tens, ainda para mais lá está, de pessoas inteligentes, vou dizer isto, vale o que vale, mas os meus amigos eu gosto de sentar-me a conversar longas horas, Uhum. ok? E eu invejo-os nesse sentido, de terem oportunidades profissionais que lhes permitem, a nível pessoal, viverem na terra em que se sentem confortáveis a viver, porque eu, quando vou a Vizela, sinto-me muito confortável em Vizela. Mas também isso é uma coisa que tu só dás valor porque já saíste. Será que quem Provavelmente. nunca saiu tem noção desse privilégio ou é Sim. só o normal, Pois, não sei. não é? Não sei. Agora, se voltaria a viver em Vizela, voltaria, não sei, Eu não sei sei que se, voltarias. não sei porque lá está, porque por outro lado eu também gosto muito do Porto. Eu gostaria muito de viver no Porto. E estando agora a morar em Zurique, para mim pensar eu viver no Porto já me permitia ir a Vizela quando eu quisesse, Pois a questão é essa. certo? Pronto, é um bocado. Acho que é essa a resposta. Sim, Um ninho um ninho. em aberto. Mas já, eu agora era sobre. E sobretudo, desde que nós emigramos, de repente, Vizela está em todo lado. Pois é, o que é que. Bizela ficou famosa. Bizela ficou famosa. Eu quando fui morar para o Porto, aliás, não é quando eu fui morar para o Porto, em Porto, no Porto, em Lisboa, onde quer que eu tenha passado, as pessoas diziam, de onde é que és? Eu dizia de Bizela. Ai, não conheço. Aliás, uma amiga minha, uma altura disse-me
que ela imaginava Vizela um caminho de terra com a estação de comboios e a minha casa. Ai, Jesus. E aí eu disse, não estás de todo dentro da realidade. E ninguém sabia. E eu tinha que fazer sempre aquela coisa de é ao lado de Eu Guimarães, também. A dizer sempre, sou de Vizela, perto de Guimarães. perto de Guimarães, ou então quando estás em pessoal que não tem mais conhecimento geográfico do país, nomeadamente mais na Zona Sul, que parece que chega ali um sítio que fecha a persiana e não vê mais, perto do Porto, não é? Vizela perto do Porto. E de repente, primeiro houve ali uma coisa que eu ainda não percebi, essa estratégia de marketing, já nem vou falar do de facto que passa na televisão. Mas houve uma altura que eu estava sempre a receber notícias insólitas sobre Vizela. Foi alguém que criou, houve Opa, alguém que criou um blog que é notícias qualquer coisa Vizela. mas aquilo de E repente é só torna-se viral de cenas vez em a cada quando. passo. Aquilo é só cenas parvas. É o bordel dos anões, é Sim. crocodilos no rio, é cenas assim mesmo random. Ai, depois mandam, ai, vês Vizela, está não sei o que outra vez. Meu, a sério? Fake news, não? Pá, e fora isso, nos últimos tempos, Vizela ganhou o bolinhol, que é o doce típico de Bolinhol. Vizela, bem bom, com queijinho então. Ganhou uma das sétimas. Uma das sétimas. Ganhou, é Uma das sete maravilhas uma dos das doces de sete, Portugal. exatamente. Também já foi notícia por causa da maneira como lidou com a Lidou com questão o do Covid. Covid-19, porque o presidente andou a testar toda a gente e de repente Vizela é famoso. Pronto, já não preciso dizer que é à beira de Guimarães, já há mais pessoas que sabem onde é que é Vizela. Sim, foi muito engraçado que de repente Vizela estava nas bocas do mundo em todo o lado. Acho que até a Cristina ligou para alguém de Vizela. Pois foi, houve alguém de Vizela que ganhou o prémio. Vês? De repente Vizela está nas bocas do mundo. Pá, Toda a gente sabe onde é Vizela Vizela. está a chamar por nós, parece-me. Mas sim, e é a terra das festas. Eu lembro-me quando eu era pequena não se passava nada, literalmente, só havia as festas da cidade no final do ano. E de repente agora está aqui uma pessoa com saudades de ir lá. Festa branca, festa da francesinha, festa do bolinhol, festa romana, festa da festa. Ficas tipo, o que é que se está a passar? Mas agora já não há festas nenhumas, que está tudo de quarentena, só que não é? Mas olha, o que é que tu Verdade, pessoas tens? que nos ouvem de Portugal, o vírus ainda não foi embora. Eu não sei se chegou aí a notícia, mas ainda há Covid-19. Esses stories todos no meio do povo mete um bocado de medo. Portem-se bem que a gente quer voltar a visitar o país, faz favor. Passam lá à parte De que é que tu tens saudades de Vizela? das pessoas, De que pessoas? Todas? da minha família e dos meus amigos. E tu, o que é que tens saudades de Vizela? Eu tenho saudades da família, dos amigos, dos finos do Cálidas, da facilidade em arranjar uma francesinha comestível, Ok. de mais. Deixa-me pensar. Da marcha. Não tenho muitas saudades da marcha. Eu não tenho saudades da marcha, mas eu fui, acho que foi 14 anos seguidos na marcha. Eu cheguei a participar, cheguei a ajudar a organizar. Porque agora o pessoal fica tipo, ai, não gostas de Bizela? Eu já fiz bem parte da comunidade, ok? Eu ia sempre na marcha e ia sempre de menina de 1900. Porque eu não tinha cunhas na marcha, é verdade. E eu ia sempre lá com o papel para pôr o meu nome para participar da marcha. A primeira vez que eu fui na marcha eu era tão pequenina. Foi a única vez que eu fui num carro. Que eu era tão pequenina que eu ia no carro e a minha mãe ao lado a acompanhar-me. A dada altura eu adormeci e ia levar com o carro nos dentes. E depois, a partir da altura, fui sempre de menina de 1900. Sempre. Eu já sabia que vestido é que ia usar no ano a seguir, porque eram sempre os mesmos. E uma pessoa vai crescendo, não é? E quando vês aquela pessoa que é mais alta que tu pensas, para o ano provavelmente eu vou levar aquele vestido. E chegou uma parte que ninguém me dava um papel melhor e eu disse, não vou mais. Olha, mas tu agora falaste da marcha. Eu disse que não tenho saudades da marcha, mas saudades de comer uma fartura. Mas isso não precisa de ser em Vizela. Está bem, mas eu não estou a dizer que é de Vizela. Surgiu-me agora. Tens saudades? Eu é mais aqueles cachorros que têm aquelas Agora, tetas de vaca uma com fartura. molhos. Sim, E sim. tu fazes, qual é que é, menina? Tudo. Vizela também se come muito bem lá. Mas Mas eu nem me puxei esse assunto porque já dissemos que em todo Portugal se come bem. e de que é que tu não tens saudades de Vizela? Olha, eu não tenho saudades do pessoal comentar muito tudo. Estás a Ok. ver? O pessoal tem que ter uma opinião sobre tudo, mesmo quando não te a pediram. Eu lembro-me de. Pronto, a história que eu dou sempre de exemplo foi um dia qualquer que eu tinha um chapéu, ok? Um chapéu, sabem o que é? Aquela coisa normal que se põe na cabeça. E eu estava com o chapéu na rua e toda a gente que me via fazia um comentário piedético sobre o meu chapéu, como se eu tivesse ido para o meio da rua, sei lá, de pijama ou nua. Estás a ver? Tipo, tens um chapéu.
E eu fico tipo, mas porquê é que está toda a gente a comentar o meu chapéu? É um chapéu! Tipo, e nem que não fosse um chapéu. Não interessa. Eu quando, estás a ver? E eu sinto um bocado isso. Eu não sei se isso lá está, se é em todo lado ou não, mas é de onde eu venho, era onde eu sentia. Há sempre um comentário ao teu físico ou à maneira como tu te estás a vestir naquele dia. Estás a ver? Nem sempre a primeira coisa que te dizem é então, está tudo bem? Sim. Estás a ver? Às vezes vêm e te dizem ai, estás mais gorda. Ai, estás mais magra. Ai, outra que eu adoro, estás mais alta. Man, eu tenho 29 anos. Ok? Eu já não fico mais alta há bué de tempo. Yeah. Parem de dizer que eu estou mais alta. Não estou. Mas aí eu acho que é aquele reflexo de ser um meio em que toda a gente se conhece demasiado bem. E depois há aquela pressão de dizer algo. E Opá, mas então tu porquê? tens só que dizer. Eu sei, eu passo pelo mesmo. Tu Eu estou passas sempre. Eu sempre. nunca estou. Meus amigos, nos últimos 5 anos nunca tive com o mesmo peso. Cada vez que fui avisar. Sim, estás Estou sempre ou sempre mais mais gordo gordo ou ou mais mais magro. magro. Estou sempre e sou informado. É porque como se tu não soubesses, porque tu não te olhas ao espelho. Sim. Estás a ver, nós não temos espelhos em casa, então precisamos que os outros nos digam como é que nós estamos. Ah Sim. pá, isso não. É que não gosto, porque às vezes até podem-te apanhar num dia mais choco e tu ficas tipo, mas porquê? Estás a ver? Porque lá está, e nem é só o estás mais gordo, nós já falámos sobre isto. Houve aí uma altura que eu emagreci bastante e foi porque eu estive doente. Estás a ver? Então eu também não quero. Estás mais magra. Está bem, mas tu nem sequer sabes a história. Porque é que eu estou mais magra? Não estou contente de estar mais magra. Não foi uma opção minha. Yeah. E então isso é que me incomoda um bocado. Estás a ver? E pronto. Então, mas pronto, depois dás aquele desconto, não é? É porque quando, ainda bem no meio de uma conversa, ainda bem naquela. Apesar de lá estar, não te perguntei, eu não chego a avisar lá a comentar as roupas das pessoas. Mas quando é logo assim a abrir, tipo, estás a entrar no café e olham para ti. Ai, ó Domingos, tu andas-te a alimentar bem na Suíça. Eu fico tipo, ai, apetece-me mandar-te para um sítio, assim, já. Tipo, ninguém te perguntou nada, estás a ver? Eu devia era começar a fazer o mesmo, estás a ver? Ah, aos dias estás mais gorda. Ah, tu também. Olha, estás mais feio. Ai, não, sempre foste. Ai, irrita-me. É isso, tu não Irrita-me tens mesmo. saudades. Não tenho mesmo saudades disso. Não tenho mesmo saudades disso. Que acho que é completamente, tipo, não, é despropositado. Não faz sentido. Ok. Perguntem-me se eu estou bem. Não venho há 3 meses. Estás a ver? Eu quero falar e matar saudades. Não venho, tipo, não estou na consulta do nutricionista ou do stylist para saber, não é? Se gostas ou não da minha roupa. Eu, tipo, what the fuck? Queria só perguntar-te qual é que é o teu sítio favorito em Vizela. Isso é tipo a tua pergunta É. secreta para mim? Tu não perguntaste porque é que eu não gostava de Viseu. Ah, eu pensei que como tu estavas a participar do meu que era a mesma Por coisa. acaso acho que é a mesma coisa. Ah, ok. Tipo, eu sei que isto também é uma coisa que te irrita. Até Sim, tem acontecido mais contigo do que comigo. sim. Não sei se é Acho, por causa da cara que eu faço, que o pessoal até já começa a. acho que é, mas acho que às vezes até é por. Dependendo das pessoas de onde vêm. Como eu já disse que eu gosto de falar com os meus amigos. Eu gosto de. Lá está, nós falámos tantas vezes do Cálidas, porque foi é um sítio onde eu gosto de ir, parar um bocado e ter conversas de 1, 2 horas com a mesma pessoa sobre, começar a falar sobre música e acabar a falar sobre filosofia dentro das nossas limitações. E às vezes deixa-me coisa é quando são essas pessoas que eu tenho essa expectativa de ei, olha, estava mesmo à espera de encontrar esta pessoa aqui, estou com saudades de me sentar, de ver um fino e conversar horas a fio, e quando começa com epá, estás mais gordo, fico um bocado naquela de meu, estás Tá, mesmo à espera de obrigada. algo que Pronto. coisa. Mas isto também lá está, tem a ver com aquilo que nós já falámos um pouco de tanto fora, quando vamos a Portugal é tudo a correr, é É. tudo com expectativas de que cada momento Vai ser seja incrível. incrível e depois Mas não é só é. Lá normal. está, tipo, há um dia em que temos que jantar com a família. Pá, mas vai ser mais um jantar com a família, estás a ver? Depois é só mais um jantar com a família. Mas tu queres quase sempre que lá vais que haja uma noite de Natal, estás a ver? Sim. Eu acho que é quase tu. Não sei se agora surgiu-me agora. Mas é quase tu vais e queres que te deem motivos para voltar. Sim, Sabes? sim. E, Tipo, mostrem-me que eu não devia ter ido embora. e lá está, e vais também com o teu passado apesar, estás a ver? Com o teu, lá está, com essa expectativa. Qual era a pergunta? Qual é que é o sítio que tu gostas mais em Viseu? O meu sítio favorito em Vizela? A primeira resposta fácil lá está, é o Cálidas. Enquanto sítio de ir sentar.
Não, lá está, não pelo café em si, não que o Cálidas, enquanto café, não tenha uma boa decoração e etc. E não Atenção, tenha, por acaso o café tem uma pinta do tem uma caraças. pinta do caraças e são os melhores finos do mundo, sem dúvida. Mas o Cálidas, para mim, representa um período em que eu comecei, de facto, a parar em Vizela. Em que eu fiz amigos em Vizela. E onde tive muitas noites, horas e horas a fio, É tão engraçado numa isto porque tu idade, começaste a parar em Vizela quando eu quando saí de lá. saíste, numa idade em que a maior parte das pessoas da minha idade se calhar iam para a discoteca ou sei lá, cada um gosta do que gosta. Eu tive grandes noites lá sentado numa mesa a falar sobre música, a falar sobre, sei lá, a partilhar experiências Tudo. com amigos. Portanto, sem dúvida para mim esse é um sítio com um significado extra. Depois, eu não consigo identificar mais nenhum sítio, não há nenhum sítio assim Então tão... não deste a resposta certa. Esta pergunta tinha truque. O meu sítio favorito em Vizela é a Bica Quente, porque foi onde eu conheci o Domingos. Era isso que eu queria te responder. Era essa a resposta certa. Não, estou a brincar. Eu lembrei-me desta pergunta por causa da Bica Quente, mas o meu sítio preferido não é a Bica Quente. A Bica Quente é uma bica, pronto, é um sítio que tem água, as pessoas dizem que se puserem lá o dedo nunca mais saem de Vizela, eu por acaso nunca pus, portanto até agora está a cumprir. E foi lá que nós fomos apresentados, por um amigo comum. Mas o meu sítio favorito em Vizela é o palco, também por uma questão emocional. Hoje em dia, sem dúvida, o Cálidas, não é? Já não vou para o palco, mas o palco é literalmente um palco onde acontecem as festas, um palco que está lá montado sempre, é o nosso espaço multiusos, e também é por valor emocional porque pá, foi lá que eu descobri os meus sonhos todos, que eu passei a minha adolescência, porque eu e os meus amigos parávamos no palco. Há pessoas que param no café, há pessoas que param no parque da cidade, nós íamos para o palco. Pronto, ficámos sentados em cima do palco, horas a fio, fazer já nem sei o quê. E pronto, e esse sítio dá-me assim umas memórias. Às vezes quando eu passo lá fico assim, ai, agora tão criança e inocente. Pronto, acho que pode ser esse o meu sítio. Então, a minha pergunta para ti é: nós vamos voltar em Vizela, se não antes, em setembro. Ou, logicamente, à parte de ir ver a família, qual é que vai ser a primeira coisa que tu vais querer fazer quando chegares a Vizela? O que faço sempre, ir ao Cálidas beber um fino. Resposta certa. Contigo, porque também aposto que é a primeira coisa que tu vais fazer depois de ver a tua família. Eu ainda acho que tu podes chegar com um sentimento tal que a primeira coisa que queres fazer é ir comer uma pizza de bom gosto. Mas isso é depois, isso é ao jantar. Eu acho que nós chegamos ali pela altura do final do dia. Ok, então se calhar vamos trocar a Se ordem. Vou calhar vai primeiro ser a comer a primeira. pizza da Bom Gosto e depois vou ao Cálidas beber um fino. Também me parece. Então vamos para o momento WTF da semana? Ficas tão jovem a dizer momento da WTF, porque Fico. parece aquele tarifário da Vodafone. Que já não. Não sei se isso Não ainda, faço ideia se ainda existe. Eu se ainda ainda é fui da jovem. WTF. Olha, momento WTF da semana. Queres começar tu ou começo eu? Pá, começo eu. Ok. O meu momento what the fuck da semana vai ser difícil de explicar, mas eu vou tentar. Nós estávamos a andar de carro, vamos fazer uma pequena viagem, um pequeno percurso, e estávamos na autoestrada, na faixa da direita, como é normal. E à nossa esquerda tem a outra faixa, e a Ju olhou e viu vários atrelados a passar, no mesmo sentido que nós, ou seja, não era na estrada. No entanto, a Ju diz: Ei, que caminhão grande! A questão é que eu comecei a contar os outros lados. E eu, olha, 1, 2, 3, 4. E depois eu comecei a pensar: espera aí, isto não faz muito sentido. Quantos atrelados pode ter um caminhão? Este caminhão não consegue fazer uma curva. Era um comboio. Pois, é isto. Pronto, isso agora estão a pensar: ai, a Ju é tão burra. Eu vou contar o meu momento WTF da semana. Porque esta semana os nossos momentos não são no Lei do Middle. Estávamos em casa, tínhamos ido ao Lidl. Tenho que ir sempre ao Lidl, Afinal, esquece. Tínhamos ido ao Lidl e tínhamos comprado uma tarte de cebola para fazer no forno, ok? Só que nós estávamos com fome e queríamos comer o mais rápido possível, e então, em vez de usar o forno, íamos usar o nosso micro-ondas, o Severino, porque também dá para pôr a funcionar como forno e não tem aquela parte de ter que pré-aquecer. E eu estava a tirar a tarte do recipiente e eu tirei aquilo do cartão e aquilo tinha uma prata em baixo, uma prata que vai ao forno. E eu disse, olha, isto põe assim no Severino ou é melhor pôr num prato? E o Domingos disse, não, não, tens que pôr num prato, porque não podes levar prato ao micro-ondas. E eu, ok, sentir-me muito burra. Apesar de eu pensar, mas eu vou ligar aquilo como forno, não é como micro-ondas, mas
que a pessoa que mexe nos aparelhos é o Domingos, canalizador, vou cumprir o que ele diz. Muito bem, pus a fazer a tarde, tal coisa. Portanto, o Domingos abriu o Severino a dada altura, andou lá a mexer, mas eu não percebi o que é que ele tinha feito. Quando eu tiro a tarte do Severino, o que é que o Domingos fez neste meio tempo? Ele decidiu pôr, sabem aquela coisa de plástico que se põe a proteger as coisas no micro-ondas para não esparrinhar? O Domingos decidiu pôr isso lá dentro, ainda para mais com uma cena de ferro que tinha dentro, que ele teve preguiça de atirar, então foi tudo junto, e pôs aquilo em cima da tarte. Então quando eu abri o Severino, o plástico estava todo derretido a fazer estalactites por cima da tarte de cebola, porque este senhor, muito inteligente, sabe que a prata não pode ir ao Severino, mas não se lembrou que nós não podemos pôr plástico no forno. E então a tarte ainda se salvou, ainda deu para comer, porque as estalactites não chegaram a tocar na cebola, mas basicamente ficámos ali com um belo bico de obra para resolver, porque temos ali 2 peças fundidas, o plástico foi com arejo, e estamos a tentar salvar a parte metálica de baixo. Foi o meu momento what the fuck da semana, porque eu olhei para o Domingos e pensei, what the fuck? Eu senti-me derrotado. Só à parte para parabéns. Usaste a palavra esparrinhar. Não é assim que se diz. É, Ah, mas é uma palavra boa. Eu senti-me derrotado, portanto, eu não me lembrei. é isto. Foi este o teu comentário. Senti-me derrotado, não me lembrei. Não sei o que é que me passou pela cabeça. Foi assim, pronto, foi uma boa semana para percebermos que nenhum de nós é muito iluminado Não, e pronto, a decadência está a chegar. está a chegar. Passos rápidos. Recomendações? Recomendações da semana. Recomenda-te primeiro. Vou recomendar. Então, em homenagem ao Pride Month, nosso mês do arco-íris e da aceitação de que toda a gente se pode amar e que nós basicamente não temos nada a ver com isso, cada um sabe de si, toda a gente deve ser feliz e seguir o seu coração. Eu quero recomendar um reality show, uma série que acho que passa uma boa mensagem, que é o RuPaul's Drag Race. E para explicar, vocês já onde, sei lá, já devem ter ouvido falar do America's Next Top Model, não é? Que as modelos iam lá, era uma competição por semana, tinham umas X provas, é eliminada uma por semana e chega ao fim e ganham. Pronto. Isto é mais ou menos do género, mas com drag queens, ok? Eu sou completamente viciada nessa série. Está a chegar a um ponto de Friends, que eu ponho a dar no fundo quando preciso de energias positivas na minha vida e começo a saber as coisas de cor e sou bem fã. Mas é uma série que eu adoro e que eu recomendo imenso. Eles são artistas espetaculares. Eu não tinha noção nada do que era a magia do mundo das drag queens até assistir este programa, apesar de que, claro, que isto é um mundo completamente pop e comercial e tem toda uma mensagem muito importante atrás disto. E isto é só um cheirinho muito pequeno do grande mundo que é. Mas acho que é uma série que eu gosto porque me passa essa mensagem de aceitação, de todos somos válidos, as nossas opiniões são válidas, quem nós amamos é válido, a nossa forma de expressão é válida, os nossos defeitos fazem de nós aquilo que nós somos e são especiais. Porque acho que estamos mesmo numa altura que felizmente acho que estamos a começar todos a perceber que esta treta do padrão é uma treta. Ok, o padrão não existe, o padrão é inventado, sabe-se lá por quem, e não existe, não há. Todos nós temos sempre esta pressão de o que é que esperam de nós, o que é que queremos de nós, os nossos defeitos, não sei o que é, porque eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da minha barriga, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. É o que nós temos, somos nós, e nós devemos ser celebrados por aquilo que nós somos, e essa série passa muito essa mensagem. E eu acho que é muito especial por causa disso. Lá está, depois quando se começa a assistir e a perceber o backstage da coisa, começa a saber também o lado negro, daquilo, mas acho que assim, se souberem ver aquilo de forma leve e divertida, que é uma ótima série para acompanhar e para abrir mentalidades, sobretudo. Sim, eu acho que sobretudo é entretenimento ao máximo. Completamente. É muito divertido. E eles são artistas espetaculares, eles fazem desafios de serem eles a fazer a própria roupa, de roupas que eles trazem de casa, de estilismo ao nível do conceito, Fazem cenas de comédia, de cenas de interpretação, stand-up comedy, cenas com guião, cantam. Opá, olha, eu não sobrevivia uma manhã naquele programa, esquece. É muito fixe, gosto muito. E conseguem encontrar na Netflix. Se quiserem ver as séries que estão a ser em direto,
fica à vossa consciência, onde saber como fazer, mas as séries antigas e alguns All-Stars, que são edições especiais com ex-concorrentes, conseguem encontrar isso tudo na Netflix. RuPaul's Drag Race. A minha recomendação desta semana é um livro. É um livro que, na verdade, eu estou a ouvir em forma de audiolivro, de audiobook. Chama-se Homo Sapiens, A History of Mankind, do Yuval Noah Harari. Pronto, é basicamente ou seja, o Yuval Noah Harari é um historiador / filósofo da atualidade. Também podem pesquisar no YouTube e ver palestras que ele deu. Uma pessoa com uma cabeça brilhante. E ele tem 3 livros, acho eu que são 3. Este que se chama o Homo Sapiens, A History of Mankind. Tem outro que se chama 21 lições para o século XXI e um outro que se chama Homo Deus. Eles basicamente, estes 3 livros são uma série. O Homo Sapiens, que é o primeiro, representa no fundo o nosso passado. O 21 lições representa o presente, no fundo, e o Homo Deus representa um bocado uma visão do que será o futuro da humanidade. Pronto, o Homo Sapiens, A History of Mankind, é um livro, no fundo, sobre história, sobre a história do ser humano enquanto espécie, e é incrível, tem sido uma audição, no meu caso, que abre muito a cabeça e que ajuda a perceber o que é que nós estamos aqui a fazer, porque é uma forma tão simples, a forma como explica a nossa história e nós revemos-nos porque nós somos a consequência da história da nossa espécie, no fundo. E é a minha recomendação para esta semana. Então é isso. Chegamos ao fim do episódio. Até à próxima semana. E só se estraga uma casa. 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 Uma casa só.